Oi, gente, olha nós novamente aqui no Trai Vini. Trai e Vini, entre os vinhos. Olha que nome bonito, né? E hoje nós estamos assim com um sonzinho ambiente, um jazz, porque vocês sabem que jazz combina com vinho também, né? Agora eu te pergunto, com o que o vinho não combina? O vinho tem essa essência, o vinho tem esse poder de agregar, de agrupar e deixar a gente mais feliz, né? Falando em felicidades, né? Hoje eu estou feliz de ter trazido uma pessoa que eu tenho total admiração e respeito aqui, que é o Ricardo Chesini. Obrigada, Ricardo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado por estar aqui com a gente e falar um pouquinho do vinho, né? Que você tem experiência, né? Fique à vontade. Pois então, muito obrigado pelo convite. É um prazer estarmos aqui hoje para falarmos desse vinho em especial e da nossa vinícola. Agradeço o convite e vamos adiante aí. Opa! Ricardo, você nasceu dentro de uma vinícola? Quase. Quase, mas o meu pai, a vinícola, foi o meu avô que fundou, né? Uhum. E o meu pai, ele foi o diretor lá por muitos anos. E eu lembro de pequeno ajudar ele, eu tinha 6 anos, eu ia ajudar a levar os garrafões vazios. Quando ele chegava das entregas, eu subia na caminhonete para alcançar para ele descarregar. E quando engarrafava um vinho, eu ia colocar as tampinhas, as cápsulas. Aquelas cápsulazinhas de plástico que faziam antigamente. Então, era aquele vinho ainda com aquele plástico em volta, ainda daqueles garrafão, né? Garrafão, aquele de... Como é que chama aquilo? Garrafão. Não, o garrafão sim, mas aquela parte de plástico que existia. Chamava de palha, antigamente ela era de palha, né? Depois mudou para o plástico. E a gente chama de capa plástica. Nossa, mas aquilo assim, como é característico isso, né? Nossa, como é característico. Então você está dentro então a Vinícola Chesini foi fundada pelos seus avós? Foi meu avô Felipe Chesini, lá em 1960. Ele era produtor de uvas na década de 50 e era associado de uma cooperativa vinícola. Na época chegou a ser a maior cooperativa da América Latina. Uhum. Era uma empresa muito grande e ela começou a passar por dificuldades financeiras no final da década, atrasar pagamento de safra para os associados. Eu, meu avô estava com uma família numerosa, estava com 9 filhos para sustentar e aí então eles decidiram vinificar as próprias uvas, se desassociaram da cooperativa e aí em 1960 construíram um pavilhão que está ainda hoje preservado lá e vinificaram, fizeram o primeiro vinho da adega Chesini, foi lá em 1960 com as próprias uvas, né? E depois então o meu avô tem uma história bastante interessante lá na história familiar da vinícola, porque quando ele fundou a vinícola ele colocou os 8 filhos homens na sociedade. E na época a cultura era que a mulher não participava dos negócios. A mulher não podia participar. Não participava dos negócios da família, então ele colocou os 8 filhos homens como sócios, né? Fundou a empresa Irmãos Chesini Limitada, que até hoje a gente está completando 61 anos e as 8 famílias ainda são sócias da vinícola. São os 8... Os 8 irmãos ainda, as 8 famílias. Mas aí os 8 irmãos, que são seus tios, no caso. Meu pai e meus tios. Mas eles ainda estão na administração, porque eu não sei, eu sempre vejo você ali, então... Eu sou a linha de frente, né, uhum. da vinícola, mas é aquela questão assim, de estar no contrato social, é sócio, mas hoje a administração mesmo, eu sou o diretor, e então... eu que organizo e administro lá a vinícola. Mas a gente tem muito forte essa questão familiar, porque uma frase que o meu avô sempre dizia era "Tosi volete vi bene", filhos queiram-se bem. Então, permeou esse legado dele ao longo da história da nossa vinícola e hoje, então, os meus tios, 2 mais velhos, eles já faleceram, mas as famílias ainda continuam na sociedade da vinícola. Que interessante, né? Então não existe no país hoje uma empresa que tenha durado 60 anos, são 6 décadas,
com 8 irmãos na sociedade. Nossa, e que bonita história, né? Porque você vê que, é que nem você falou, né? É algo inédito, né? Na região e até mesmo para toda... Mas me diz uma coisa, aí vocês têm esses 8 irmãos, mas aí quem está na diretoria é você, e enólogo, essas coisas, como é que vocês têm lá dentro? Hoje nós temos terceirizado a área de análises físico-químicas. Tá? Então nós temos um enólogo que tem um laboratório que ele faz todas as análises para nós. Mas eu tenho, a minha formação é gestão, num primeiro momento, e depois eu fiz uma especialização em vitivinicultura. Que beleza. Então eu aprendi bastante coisa nessa pós-graduação, e são 20 anos de empresa, assim, bem dedicados, que eu aprendi muito, e aí eu posso cumprir o papel de enólogo lá dentro também, na hora da alquimia de elaborar o vinho. Eu tenho um papel fundamental lá dentro. A gente só tem essa terceirização das análises físico-químicas. Não, mas e assim, né, que nem você falou uma palavra aí que eu adoro. Eu trabalhei em laboratório muitos anos, alquimia. Eu adoro isso, porque assim, ó, fazer um vinho é uma alquimia, não é? Porque você vai ter que, não é só você pegar a uva, colocar dentro e esperar, não, tem todo, né, todo um processo. Eu diria que são muitas variáveis envolvidas, né? E aí, para te conseguir elaborar um grande vinho, tu precisa coordenar todas essas variáveis. E aí, muitas vezes, assim, são inúmeras, e muitas vezes uma não dá muito certo, daqui a pouco o grau de maturação da uva não atingiu o esperado, ou no momento da fermentação, as leveduras elas não tiveram os nutrientes necessários, que dê uma pequena diferença, já vai repercutir no vinho final. Então são muitas variáveis que estão envolvidas para se conseguir elaborar um vinho perfeito. O Ricardo, me corrija se eu estiver errada. Me falaram não, pelo tempo que a gente vai e começa a estudar sobre o vinho, né? Porque o vinho é uma enciclopédia, né? O vinho, pelo amor de Deus, é algo assim que tem muita história, né? Sim. E me falaram, por exemplo, que na mesma área, por exemplo, nas suas áreas ali onde você... O próprio terreno, ele pode dar uma variedade no terroir e até mesmo no paladar, né? Vamos colocar no paladar do vinho, devido à acidez do solo ou até mesmo o tratamento de um determinado lugar. Isso... É verdade. Essas são algumas das variáveis. Algumas das variáveis. E aí, no mesmo lote, vamos dizer assim, no mesmo hectare, onde que tiver um vinhedo plantado, pode ser que num canto a uva não seja exatamente igual do outro canto, por exemplo. E aí vai entrar a questão do solo. O solo é fundamental no produto final, que na maturação das uvas ou na formação dessas uvas. E também clima, né? Clima, poda, são vários fatores, a chuva, o frio, as horas de frio no inverno para a dormência do vinhedo, as horas de sol no verão para poder que os ácidos se transformem em açúcares. Então é bem interessante. Não, muito... São muitas situações que tu precisa aprender para poder fazer... Para levar o produto final, né? Exatamente. É engraçado que a semana retrasada eu estava passeando num parreiral aí de um conhecido nosso. Eu falei para ele, mas aqui tá cheirando, o que você colocou aqui? Aí ele estava colocando esterco de galinha. Aí ele falou assim, eu coloco. Eu falei assim, mas você coloca em todo o parreiral? Ele falou, não, só em um determinado lugar eu coloco o bendito... Não sabia que se usava esterco de galinha em parreiral. Vamos dizer Vamos dizer que não é o mais indicado, normalmente não se utiliza em função do nitrogênio que ele tem e que vai dar muito vigor para a pareira em si, para a planta. E aí, dando muito vigor para a planta, a uva não vai amadurecer
conforme que se quer para elaborar um vinho de melhor qualidade. Olha só. Então tem que ter vamos dizer assim, a balança de colocar somente o que está faltando. Daí precisa fazer uma análise de solo para ver o que está faltando, e aí que vai ter o nitrogênio. Mas eu acredito que até porque ele até comentou que ele teve uns engenheiros agrônomos lá. Tá bom, então tá tranquilo. Ele tá tranquilo. Não, ele teve uns engenheiros lá que tinha falado para eles colocarem mas sim, é um nutriente que às vezes o solo precisa, a própria parreira. Agora, ele me contou uma história, quero ver se você sabe dessa história. Você sabe qual foi a primeira pessoa que podou o parreiral? Não é? Não. Por que podaram o parreiral? Bom, não sei. Ele me contou, é uma história que eu gostaria até de conversar uma hora. Ele disse que a primeira pessoa que podou um parreiral foi um burro. Diz que o vô dele contava isso. E diz que um burro parou num parreiral, e todo ano diz que o parreiral dava aquelas uvinhas, né? Aí diz que aquele ano o burro foi lá e comeu o parreiral todinho. Aí diz que no ano seguinte o parreiral desabrochou e cresceu tudo. Aí ele brincando comigo. Você sabia que a pessoa que... Falei, então não é uma pessoa, é um animal. Mas é necessário, né? A poda se é necessária. Por isso que eu cheguei até aqui. Agora é a época da poda, né? Ou não? Ainda não, né? Ainda não. É em agosto, em setembro, mais ou menos começa a poda. Porque agora ela fica ali, né? Agora ela está em dormência, né? Esse período, quanto mais frio tiver, quanto mais horas de frio, melhor vai ser para o vinhedo, porque ele vai estar descansando e juntando aí os nutrientes para quando que começar a primavera, aí começar a brotação e depois, posteriormente, a floração e transmitir o máximo possível de nutrientes para o cacho da uva. Não, é engraçado, né? Como Farroupilha tem parreiral, né? As pessoas não se dão conta, né? A gente fica só aqui no centro, mas quando você sai por interior, é lindo de se ver, né? Farroupilha é o maior produtor de uvas moscato do país. Isso. Então ele sozinho ele produz metade da uva moscato produzida no Brasil. E ele agora eu não sei dizer, agora não me falta essa informação exata, mas me parece que ele está ali entre os 5 primeiros maiores produtores de uvas do Brasil em volume. Eu ia dizer talvez o terceiro, mas entre os 5 primeiros. Então, nossa, isso é muito bom, né? Pela renda per capita também do município, isso aí também favorece, né? Sim. E aí, então, o Farroupilha tem essa vocação de produção de uvas, né? Então, já desde os primeiros imigrantes. Desde os primeiros imigrantes, né? Até foi uma coisa que eu fiz uma entrevista, que eu fiz aí uma pesquisa, e que nem teu vô, né? Viu que a situação da cooperativa estava ruim, com ele começou a produzir, né? Então isso nós temos histórias aí que Farroupilha começou assim, as pessoas produziam o seu próprio vinho, né? E depois eles começaram a engarrafar e colocar à venda. E olha só o que nós temos hoje, nós temos grandes vinícolas aqui na nossa região. Sim, vinícolas muito importantes, né? Que levam o nome de Farroupilha hoje para além de todo o Brasil, até algumas exportações também para outras partes do além mar. Isso aí. Falando em Farroupilha e vinho. Esse vinho, o que você vai me contar desse vinho? Pois então, esse vinho é um orgulho bastante grande poder apresentá-lo, porque eu contei a história dos 8 irmãos, da família, né, da sociedade, e aí a gente começou lá atrás, ali uns 4, 5 anos atrás, a gente começou a pensar que iríamos fazer 60 anos de vinícola, né? Foi o ano passado, né? O ano passado que foi a comemoração dos 60 anos, que na verdade era para ser uma comemoração muito maior, mas em função da pandemia não conseguimos. Mas aí a gente começou a pensar de fazer um produto, talvez, que comemorações iríamos fazer com 60 anos de uma empresa que tem 8 irmãos sócios desde a fundação. E aí surgiu muitas ideias,
e a gente foi evoluindo até que chegou na concepção de um vinho que levasse 8 castas diferentes representando os 8 irmãos. E aí foi uma ideia que surgiu, e aí eu fui conversando com enólogos, com amigos, e todos me encorajaram aí à frente, e aí nós elaboramos 8 vinhos, e depois entrou a tal da alquimia que comentamos antes, de fazer os experimentos e ver qual o percentual de cada uva, de cada vinho, na composição de um vinho que fosse um vinho à altura de comemorar 60 anos de vinícola. É porque assim, ó, que eu te comentei, eu fiz pesquisa, eu não achei nenhum vinho com 8 castas. Porque, que nem você falou, é uma alquimia, né? Você conseguir chegar num produto, porque uma é mais astringente, outra é mais ácida, outra é mais terroso. Imagino o tanto de análise e pesquisa para vocês chegarem nesse vinho. Foram vários meses degustando e conversando e opiniões, até que nós chegamos nesse resultado. E aí foi lançado o ano passado, para comemorar os 60 anos da vinícola, nos 2 primeiros concursos que ele participou, concursos que premiam a qualidade de vinho, concursos de vinhos, ele conquistou 2 medalhas de ouro, já ainda no ano passado, porque foi lançado em agosto do ano passado. E foram elaboradas somente 2.000 garrafas, todas elas numeradas, e foi muito bem pensado, deu bastante trabalho para a concepção do rótulo em si. Eu vi que o rótulo aqui parece que tem umas ramificações. Gênese é a raiz, Isso. O início. Então tem todo o rótulo, ele tem essas ramificações que mostram as raízes, né? Que é como que começou a vinícola do fundador, né? A gente fez um logo aqui que é a figura do meu avô, com todos os 8 filhos, e as bolinhas menores que daí seriam os descendentes, né? E aí é um círculo aí que mostra isso. E, como eu falei, o Gênese é o início, é, né? O início de tudo, né? E é um blend de uvas, então. Eu olhei, eu não tinha visto, sinceramente. Eu vi ele chegando com a garrafa. Agora eu tô olhando aqui, um blend de uvas finas. Meu senhor. Edição especial. E essa tem um número, essa é 1616, 1616. Que legal. 1616. Então... Escuta aí, nós vamos ter aonde beber esse vinho aí? Claro, meu com senhor. certeza. Vamos degustá-lo, sim, com certeza. Então, fique à vontade, por favor. Vamos. Vai lá. E imagino, mas aqui na região, você está dizendo que ele saiu aqui da região, né? As classificações dele teve aqui na região e teve fora também? Sim, foram aqui. Foram aqui na concursos regionais. Uhum. E você vai mandar ele para fora ou não? É que como vocês fizeram edição limitada também, né? São 2.000 garrafas somente, e aí a gente não tem nem muito que ficar enviando para fora. A ideia não é essa, a ideia era fazer um vinho comemorativo aos 60 anos e nós termos a oportunidade de degustá-lo, né, entre os familiares e entre os amigos. Então a gente tem a ideia Ai, olha o barulho. Tof. Isso é dos deuses. Nossa, e aí nós fizemos aí, agora a rolha também, nós fizemos uma marcação especial com ela. Ela também tem aquele símbolo. O símbolo Não sei se vocês conseguem ver, mas ela tem um símbolo. Que legal. E foi marcada na lateral, Gênese, um vinho em homenagem à nossa história. E que legal, verdade. E depois tem a rolha da longevidade. Essa eu vou guardar com muito carinho, posso? Com certeza. Por favor, fique à vontade. Gente, hoje só para comentar, olha, eu trouxe aqui até o Ricardo também não conhecia,
um Atlas do Vinho. Esse livro eu estou procurando, se alguém souber onde tem para vender. Porque nem na internet eu estou achando esse livro. É um livro raro que tem todos as vinícolas, os vinhos e as uvas de vários países, de todos os países quase. Deixa eu fazer um brinde antes de análise. Mas olha, saúde. Nossa. É um vinho com uma complexidade de aromas bastante interessante. Ele tem uma tonalidade vívida, bem límpido, cristalino. Por ser um vinho jovem, ele tem um potencial de guarda bastante grande também. Ele é um vinho, pela estrutura que ele tem, que ele vai poder durar mais, pelo menos 10 anos, que ele vai poder evoluir na garrafa. E, ao mesmo tempo, ele já é um vinho que está pronto para beber. Ele tem bastante para melhorar, para amadurecer, mas ao mesmo tempo ele já está com os taninos. Você sabe que eu estava comentando justamente isso, que às vezes as pessoas ficam na dúvida, mas será que esse vinho é bom para guardar ou não? Então, na dúvida, compra 2 garrafas, toma uma agora, faz uma análise. Porque eu acho assim que as pessoas deveriam ter um caderninho de fazer tipo uma análise, mesmo que seja inocente, né? Porque muitas vezes as pessoas falam, eu sou inocente, eu não sei o que é apreciar um vinho. Não, é só, né? E abre uma outra garrafa daqui uns 2 anos, 3 anos, para você ver como, né, a coisa às vezes evolui, né, Ricardo? Nós temos vários clientes que nos visitam e que ficam sabendo da história do vinho e compram exatamente 2 garrafas. Essa aqui eu vou abrir agora e essa eu vou deixar amadurecendo. Mas é bem... Tem bastante pessoas que fazem isso. E tem vinho que não deve amadurecer não, viu, gente? Não são todos, né, Ricardo? Não são todos. Nossa, que agradável. Tem um volume de boca bastante interessante. Os taninos já, ao mesmo tempo, taninos potentes, mas macios já. Ele está bem terroso, né? E é uma preciosidade. Nossa! Gente, eu sinto muito. Pena que a TV não dá assim, né? Mas olha, que paladar agradável, que vinho delicioso. E aqui da nossa região, ganhador de 2 prêmios já? Os 2 únicos concursos que ele participou vão 2 medalhas de ouro. Caraca, tio, só os 2 únicos ele já ganhou de medalha de ouro. Nossa. Excelente. Excelente. Olha, eu fico feliz, Ricardo, de saber que a nossa região tem esse produto, sabe? E um dos objetivos desse programa é fazer justamente isso, que as pessoas conheçam os nossos produtos, conheçam a nossa Serra Gaúcha e valorize esse produto, porque às vezes até o próprio farroupilhense não sabe o poder que a gente tem. Pois é verdade. E eu falando como setor, eu agradeço, em nome do setor, ficamos muito lisonjeados em ter um programa que se preocupe com isso, em mostrar o que é produzido aqui na nossa região. Não. A nossa região é muito rica, né? Muito rica em cultura, muito rica em sabor. Olha isso, gente. Esse vinho é divino. Aqui, de Farroupilha, já ganhou 2 prêmios. Fico muito feliz. Eu vou te ler isso. As uvas eu sei de cor, mas da forma como foi colocada aqui no rótulo, porque é cheio de história esse rótulo aqui, não é só ter as ranhuras que parecem, que representam as raízes, enfim, tem a história das uvas e tem toda a história da família aqui do outro lado do rótulo. Mas foi colocada dessa forma, assim, se tu me permitir. Fica à vontade. Este vinho é composto pela união de 8 variedades de uvas finas e é uma homenagem ao fundador Felipe Tomás Quesini e seus 8 filhos. Assim como a família possui suas particularidades, neste vinho cada uva conserva as suas principais características. Os taninos possantes e marcantes da uva Cabernet Sauvignon em sintonia com os taninos macios da uva Syrah. Os taninos firmes e reflexos violáceos da uva Taná
compondo perfeitamente com as especiarias características da uva Alicante Bouschet. As frutas negras maduras da uva Petit Verdot, com a exuberância da fruta e delicadeza da uva Merlot. A maciez do Cabernet Franc, contrapondo com a boa acidez da uva Ancelota. O resultado é esse blend único. Saúde. Isso vale muito. Saúde. Saúde. Gente, olha só. Passamos aqui o nosso tempo curtindo, comentando. E olha que delícia de saber que na nossa região nós temos tantas coisas para nos orgulhar. Eu quero agradecer ao Ricardo, mas nós vamos continuar. Ricardo, muito obrigado e vamos dar continuidade. Obrigado pela oportunidade aí, muito obrigado pelo espaço. Nossa, a Vinica Cuisine, seja sempre bem-vinda. Por favor, seja sempre bem-vinda. Obrigado. Trai Vini, curta, compartilhe e não deixe de curtir. Boa semana.